A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para ti, para nós, para mim, para o mundo, para a igreja, a palavra de Deus. Hoje é 21 de novembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para a glória do Deus Pai. Vamos falar em Apocalipse 1, versículo 9 a 20. Eu vou ler e vamos meditar. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê escreves em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, a semelhança do Filho do Homem, com vestes talares e cingidas, à altura do peito, com uma cinta de ouro, e na sua cabeça e cabelos eram brancos como neve, como alva lã, como neves, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes aos bronze polidos, como que refinado uma fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava com o sol na sua força. Quando vi cair os seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vês, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos dê palavra. Fala-me, Senhor, me revela a palavra para a glória do nome santo de Jesus. Amém. Oh, glórias. Amados e queridos irmãos, vamos adentrar na palavra de Deus para nos conhecer o amor de Deus. O homem ou a mulher, para se perder, para perder a salvação dele, quem quer entregar a vida errada. Porque Deus, em Cristo Jesus, quando nós erramos, pecamos, Ele nos ama e avisa. A visão de Jesus revelado em glória. João estava na carne, como eu, como você, como nós estamos. Porém, na obediência, ele foi levado para a ilha chamada de Pátimo. Entendeu? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me. Ele foi levado e não foi andando. Ele achou-me lá. Ele já se achou naquele lugar por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós se achamos em lugares sombrios por causa desta palavra. Mas tenha bom ânimo.
você, meu irmão e minha irmã, eu e nós, podemos ver Jesus Cristo em glória, se a nossa vida estiver correta diante dele, se nós formos obedientes à palavra, se nós testemunharmos de Jesus Cristo, se guardarmos a palavra do Pai, podemos ser perseguidos, caluniados, mas não desamparados, porque Jesus Cristo está. Aonde você estiver, onde eu estiver, onde nós estivermos, Ele está ali conosco. Achei-me ali, na ilha chamada de Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Medite nesta palavra, dê testemunho do Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para perdoar pecado, para salvar, para curar, para levar para a glória o homem e a mulher que a quiser. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer na salvação. E tem prazer na morte, do recolhimento de um justo, porque vai morar na glória. Achei-me em espírito, não foi em espírito, no dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. João achou em espírito. Naquele dia, no dia do Senhor, foi o dia que o Senhor se manifestou a ele. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Meus amados, cerca dos 30 anos, mais ou menos, por aí, depois da morte de Jesus Cristo, depois de formado a igreja do Senhor Jesus Cristo, tinha 7 igrejas, 6 estava desviando da vontade de Deus. Como é que hoje, mais de 2000 anos depois, nós não queremos que a igreja esteja mudada e sempre para o pior? Mas é você e eu que conheceu a palavra de Deus. Vamos sofrer angúria como sofreu João por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Dizendo o que vê, João escreve num livro e manda às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Laodiceia. Escreve tudo o que você vê, dizendo o que vê, escreve. Jesus manifestou pelos seus anjos e foi mostrando a situação da igreja. Depois nós vamos entrar nas igrejas, falar o amor de Deus para com a igreja quando está errando, está desviando da presença de Deus. E Jesus Cristo se revela por um profeta, por um apóstolo, por um irmão, por uma irmã que busca o Senhor, que ama as almas. Isto é amor de Cristo, amor para com João, para com a igreja, para conosco. E João tinha um amor muito grande. Ele era o profeta do amor, o apóstolo do amor. Então disse: voltei-me, disse João, para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. Ele voltou para ver quem falava com ele. E voltando, ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele não viu pessoa. E no meio dele, no meio do candeeiro, aí ele viu um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido na altura do peito, com uma cinta de ouro. Veja que ele tinha na memória, ele tinha na cabeça, no coração, nas suas vistas, ele tinha a fisionomia de Jesus Cristo, o homem que ele andou com ele. Quando ele viu, ele disse: um semelhante ao Filho do Homem. Por quê? Porque a aparência era a de Cristo Jesus, porém ele estava glorificado. Ele estava envolto no candeeiro.
Ele estava cingido na altura do peito com a cinta de ouro. Mas a semelhança de Cristo era a semelhança daquele homem que andava com Jesus Cristo. Isso quer dizer um homem ou uma mulher que conheceu a Deus. Ele não desvia da presença de Deus por causa de costumes, por causa de vaidade, por causa de tempo de tecnologia. Porque Deus é superior à tecnologia, é superior ao tempo. Cristo Jesus é puro, é santo. Depois ele disse na sua cabeça, e cabelo era brancos como lã. Ele viu com detalhe, a sua cabeça era branco como lã, os seus cabelos, como neve, os olhos como chama de fogo. Você já imaginou ter um contato com a pessoa de Jesus Cristo de tal maneira que olha nos olhos de Jesus e viu como chama de fogo? Olha a cabeça do Salvador como a cabeça de cabelos brancos, como lã branca, como neve, os olhos como chama de fogo. Ele participou, ele olhou os pés, semelhante a bronze polidos, como que refinado numa fornalha, e a voz, como voz de muitas águas. Veja que Jesus Cristo, ele foi observado por João. O homem ou a mulher, quando está na presença de Deus, pelo amor da palavra, pelo testemunho de Jesus Cristo, quando ele está envolvido, aleluia, Jesus Cristo aparece, ele começa a olhar pela cabeça, e os cabelos dele é branco, como a neve, lã branca. Ele olha para o quê? Para os olhos de Jesus, tem intimidade na oração, e viu como chama de fogo. Ouve a voz como uma voz de trovão. Ele tem intimidade. Mas ele conhece a Jesus da cabeça aos pés. Ele olha, ele baixa a cabeça e vê os seus pés. Ele viu aquilo, semelhante a bronze, polido, como refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Ele reconheceu tudo. É ele. Tinha na mão direita, ele olha para as mãos dele. Tinha intimidade com Jesus Cristo. Meu irmão, para você, para mim, para nós pregarmos a palavra, temos que ter intimidade com o dono da palavra. Olha na mão direita, tinha 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você imaginou, meu irmão? Você imaginou, minha irmã? Qual era a intimidade de Jesus? Agora ele olha para as mãos de Jesus Cristo. Olha ele na mão direita e viu 7 estrelas. Ele ainda não sabia. Mas quando tem intimidade com o Senhor, continua observando e aguardando a resposta. Olhou na boca de Jesus Cristo que ele ia falar, ele viu foi 2 espadas. Da boca dele saía uma afiada espada, de 2 gumes. Essa espada corta para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Essa espada é a palavra de Deus, da santidade, a palavra do juízo. O seu rosto, ele olha nos rostos de Jesus, e brilhava como o sol
na sua força. Você imagina, meu amado irmão e minha irmã, a intimidade de João. João não tinha morrido ainda não. João estava na carne como eu estou, como você está. Você vê a intimidade do homem e da mulher quando anda com o Senhor, quando medita na palavra do Senhor, quando Deus olha e acha graça no coração deste homem ou desta mulher. Quando você achou graça diante de Deus, a misericórdia de Deus é sobre ti. Então é só continuar na oração, na obediência da palavra, no testemunho de Jesus Cristo. Qual é o testemunho? Ele cura, ele salva, ele perdoa pecado, ressuscita os mortos. Ele tem o caminho, ele é o caminho e a porta. Ele tem preparado um lugar para ti e para mim. Aquele que vencer herdará esta vida. Vai escrevendo, João, as coisas que viram. Você vai mandar para as igrejas. Eu vou continuar falando com a igreja. Não é de admirar que a igreja está com, nesse tempo, uns 30 e poucos anos que nasceu, e já estava semi-desviada da vontade de Deus. Quando Jesus Cristo enviou o Apocalipse para João escrever e enviar para a igreja. Quando eu vi, cair a seus pés, como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Tem pessoa que fica apavorado. Medo, e se Deus me ver, se eu falar com Deus. Se você tem a certeza que você reconhece que Deus é poderoso, se você tem andado na presença dEle, reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações, e o poderio, o amor de Deus, se você tem amado seus inimigos, aqueles que te perseguem, te caluniam, por causa desta palavra, pelo testemunho de Jesus Cristo, se você tem sido alvo de chocarrice, sem se irritar, orando em favor daqueles que fazem isso contra ti, crê, lembra-se, Jesus Cristo está juntinho de você, ainda que te leve para a ilha chamada de Pátmos. Você é arrebatado, você é arrebatada. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo nos ama. Ele te ama. Depois ele diz no versículo 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. João, não tema, mas avisa para a igreja que este que te apareceu agora, que está falando contigo, está dando ordenância para a igreja para se converter dos maus caminhos, para amar o seu semelhante, ainda que te persigam, que ore por eles, cure os enfermos em nome do Senhor Jesus. Diga para esse irmão, para essa irmã, para o anjo da igreja, aquele que vive, estive morto, foi eu, Jesus, fala para eles, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Mas diga para eles, não é só eu que estou vivo. Fala que eu tenho a chave da morte e do inferno. A chave da morte está nas mãos de Jesus Cristo. Não está na mão de João.
Se você crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, trancado, Jesus Cristo ressuscita. E ele diz, fala para ele que tem a chave do inferno. E eu abro a porta do inferno para tirar. E abro a porta do inferno para lançar. Ninguém pode lançar ninguém no inferno se o porteiro não abrir. Ninguém pode tirar ninguém do inferno se o porteiro não abrir. E o porteiro é Jesus. Ele tem a chave da responsabilidade. Então, meu irmão, se você, se eu, se nós amamos a Jesus, a morte está aniquilada, porque Jesus Cristo ressuscitou, foi ressuscitado pelo Pai, e ressuscitará você e a mim. Se eu e você, se nós amamos a Jesus, o inferno está fechado para nós, porque Satanás não pode abrir a porta para lançar nós no inferno. É só Jesus Cristo que abre a porta. Se você é amigo de Jesus, você sofre pelo amor da palavra, pelo testemunho de Jesus Cristo, e crê nesse Jesus, você está livre da morte, está livre do inferno, porque em Cristo Jesus é que você vive para a glória. E aí ele diz, escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Nos anos 90, 90 e poucos, mais ou menos o ano 60, João tinha uns 90 e poucos anos, mais ou menos os anos 60, depois da morte de Cristo. Ele disse, escreve agora, João, no livro, as coisas que viste. E ele já viu a glória. Ele viu Jesus Cristo. Ele viu a espada. Ele viu o poderio, a chave. E Jesus Cristo, quando ele caiu como morto, Jesus Cristo estendeu as mãos e se levanta. Se você está no chão, se você caiu, Jesus Cristo hoje estende as mãos e levanta-te, põe em pé, porque eu falarei contigo. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Ele viu as coisas, tinha as coisas que era da época acontecendo, e foi revelado a ele o que iria acontecer depois dessas duas coisas. Escreve no livro e envia às 7 igrejas a vida como está a igreja. Nós vamos chegar o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer para a igreja, para os anjos da igreja. Ele está dizendo, e as que hão de acontecer depois dessas. Meus amados irmãos, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, veja bem, cuidado, irmão, Jesus Cristo mostrou, fala para mim porque eu vou falar. Jesus mostrou, continue obedecendo, ele mostrou, estava na mão direita. João não se apressou, continuou na presença. Agora Jesus Cristo, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Lembra, João, você viu na sua mão direita, tinha na mão direita 7 estrelas?
Agora ele viu, escreve o que viu. E para mostrar que essa estrela, ele disse, aquelas 7 estrelas que você viu na minha mão direita, João, são os anjos das 7 e os 7 candeeiros que você viu. Você lembra que você viu? O seu rosto, o seu tudo. Os 7 candeeiros que você viu são as 7 igrejas, João. É por isso, a estrela é o anjo da igreja, as 7 estrelas. 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. E você escreve em um livro, cada um, tá entendendo? Cada um o que eu determinar. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que foi morto e estou vivo. Eu sou contigo. João, eu conheço o seu coração, eu conheço o seu deitar e o seu levantar. Antônio, eu sei os seus feitos, eu sei as suas fraquezas, eu sei as suas necessidades. Não temas, observe a palavra, guarde a palavra, dê testemunho na santidade de Jesus Cristo, dê testemunho do poderio de Jesus Cristo, ainda que você sofra. João lembra que você viu a Jesus Cristo glorificado. Antônio, por que você não vê? Minha irmã, por que você não vê? Não é porque você está em pecado. É porque você não entregou a sua vida. Eu não entreguei a minha vida para viver na oração, no jejum, no clamor, numa vida de santidade. Que eu não entreguei a minha vida para que Deus viva em mim como Cristo Jesus quer. Se eu quiser o poder da cura, está nas mãos de Jesus Cristo. A chave da morte. Se eu tenho intimidade com Jesus Cristo, eu posso dizer, Senhor, abre essa porta, tira esse morto e traz de volta. Perdoa o pecado desse irmão. Só o Senhor tem o poder de abrir a porta. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, purifica meus lábios, meus olhos, minhas mãos, os meus pés, o meu coração. Senhor, coloca o amor no meu coração. Senhor, eu te amo. Amados, o Apocalipse é o amor de Deus. Porque Jesus Cristo se manifestou em glória para mostrar para um homem que ele confiava a situação da igreja e o que aconteceria no fim e a glória para aqueles que permaneceram até o fim. Estes serão salvos, andarão nas ruas de ouro, andarão com Cristo, serão sacerdócio santo. A igreja, crente, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Renuncie a sua vida para que o Espírito Santo viva inteiramente no seu coração, nos seus olhos, na sua mente, seus pés e as suas mãos. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os amigos, que Deus abençoe a mim e a minha família. Estarei orando para que Deus
abençoa essa nação, abençoa a igreja, abençoa os ouvintes dessa live. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aonde estiver um ouvinte que vai ouvir essa palavra, que o Espírito Santo, Senhor, enche do poder os corações e cura os enfermos, dá vista ao cego, levanta os paralíticos, perdoa os pecadores. Pai, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia da família, da minha casa, Senhor. Tem misericórdia da mais família. Tem misericórdia da cidade e nação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência. Eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus fala a cada coração. Amém? E a paz do Senhor Jesus Cristo.